Olá, aluno, vamos dar continuidade sobre os biomas mundiais, os biomas brasileiros, classificações e situações atuais, ok? Mas não esquece, like, joinha no canal Cidade Educadora Aula em Rede. O próximo bioma que eu vou falar vai ser o estepe, ok? Ah, professor, esse bioma aqui parece muito com o que você falou na aula passada, os pampas gaúchos. Estepe já é um pouquinho mais diferente. Lembra que os pampas gaúchos é formado por gramíneas naturais que podem ser utilizados na pastagem. Os estepes ele vai ter agora herbáceas, ok? Então você vai ter um ambiente onde vai ter uma vegetação rasteira ainda, mas agora vai ser com herbáceas, são plantas de pequeno porte, ok? E apresenta o que? Um clima, no caso os pampas gaúchos, o clima é um clima frio. Os estepes, por exemplo, o clima ele já é tropical e é um clima desértico, tá bom? Nesse ambiente aqui, eles principalmente estão localizados no que é chamado de faixa de transição. Entre um bioma e outro, eu posso, por exemplo, ter um estepe, que ficaria um bioma no meio termo entre um e outro, tá bom? Onde é que você pode encontrar esse tipo de bioma? Na África, você pode encontrar, por exemplo, na Ásia. Tranquilo? Estepe. Vamos lá, deserto. Eu acho que o deserto é um dos biomas mais fáceis da gente conseguir tentar representar na nossa imaginação. Tenta imaginar um ambiente onde você vai ter pouca vegetação, pouco animal, por causa basicamente do clima, que ele é muito extremo. De dia, por exemplo, ambientes muito quentes e à noite, ambientes muito frios. Então, você ter, por exemplo, vegetações e animais que consigam sobreviver num ambiente muito extremo assim, é muito mais difícil, tá bom? Não significa que tenha ausência de animais e vegetais. Não é verdade. Significa que tem uma quantidade menor do que outros biomas. Ok? Então vamos lá. Como está escrito aqui, o índice pluviométrico, ou índice de chuva, ele é muito baixo, tá bom? Chega a 250 milímetros por ano. A vegetação é chamada de vegetação xerófila, que são vegetações que estão adaptadas com clima muito quente. Tranquilo? Cactos, por exemplo, algumas suculentas, são exemplos de vegetações xerófilas. Vamos lá. E essas plantas, ela apresenta o quê? O que se chama de plantas com folhas modificadas, onde eu tenho o quê? Em vez de folhas muito largas, espinhos. Para que uma planta faz isso, professor? Em vez de ser folhas muito largas, transforma-se em espinhos, para ter uma menor perda, por exemplo, de água para o ambiente. Então elas fazem o quê? Fazem adaptação ao ambiente para sobreviver. Tranquilo? Onde é que você encontra ela? África, Ásia, Oceania, por exemplo. Deserto mais famoso, deserto do Saara, onde, curiosamente, nesses locais, como eu falei na aula passada, encontram-se oásis, que são regiões onde tem um acúmulo de água, onde tem vegetações vivendo nesse ambiente, tá bom? Então, isso é chamado de oásis, um ambiente basicamente seco ao seu redor, mas naquele ambiente ali, por causa, por exemplo, de acúmulo de água, de ser uma depressão, apresenta o quê? Vegetação sobrevivente naquele ambiente pelo acúmulo de água que se encontra. Vamos lá, savana é um ambiente também muito quente, só que tem mais vegetação, por exemplo, que o deserto, onde eu tenho chuvas concentradas em poucos meses durante o ano. No Brasil corresponde ao que se chama de cerrado. Eu tenho um ambiente onde tem vegetação, eu tenho animais, chove durante o ano, só que chove basicamente de forma concentrada em alguns meses durante o ano. Então isso se chama de savana, ou no Brasil chamamos de cerrado, tá bom? Está localizado na África, na América do Sul, no México, na Austrália e na Índia, ok? E infelizmente a savana ou o cerrado ele é muito utilizado na agricultura. Você pode ver o nosso país, o Brasil, qual é o celeiro do país? Que o pessoal acaba brincando assim, região centro-oeste. Qual bioma está localizado na região centro-oeste? Basicamente, o cerrado, tá bom? O cerrado, infelizmente, ele é muito devastado, principalmente pela agricultura. Vamos lá, florestas tropicais e florestas equatoriais. São florestas muito quentes, muito úmidas. Como chove bastante, são florestas onde tem bastante vegetação, tem bastante animais. Então a diversidade é muito alta nesses locais. Ok? Você apresenta o quê? Formações de indivíduos hidrófilos latifoliadas. São organismos que têm folhas muito espaçadas e estão adaptados a clima com grande quantidade de água. Encontra-se aqui esse bioma em qual região?
Ásia, África e América, ok? Vamos lá. Normalmente as espécies são grandes, ok? Então, como chove bastante, tem espécies muito grandes nessas regiões e uma grande diversidade. Como exemplo, tem um mogno, jacarandá, tem um castanheira, cedros, imbuía, tem um peroba, além de algumas palmáceas, arbustos, briófitos e bromélias. Que é que significa diversidade, tanto na vegetação quanto na fauna dessa região. Vamos lá, terceira pergunta. Quais os principais biomas mundiais que nós temos? Então tem alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e qual é a resposta? Vocês que estão em casa vão me dizer, tranquilo? Ah, professor, não lembro. Recorre ao slide, recorre à aula que vocês vão saber quais são os biomas mundiais, não é o nosso país. Obrigado, pessoal, até a próxima aula.